Dezembro de 1872, meio do Atlântico. Um navio mercante avista outro veleiro navegando de um jeito estranho, as velas meio soltas, o rumo errático. Eles se aproximam, chamam silêncio. Quando sobem a bordo, encontram o impossível. O navio está em perfeitas condições, a carga intacta, os pertences no lugar e nenhuma alma a bordo. 10 pessoas, incluindo uma menina de 2 anos, simplesmente deixaram de existir. Este é o arquivo número 3, o Mary Celeste, o navio fantasma mais famoso da história. Abre comigo. O combinado do canal, como sempre, o caso documentado, as teorias e o que a análise moderna diz. E esse caso tem um detalhe delicioso. Quase tudo que você já ouviu sobre ele é invenção. A verdade documentada é mais estranha que a lenda. Vamos por partes. E o navio já chegava em 1872 com fama de azarado. Batizado Amazon no lançamento, teve o primeiro capitão morto de doença na viagem inaugural, colidiu 2 vezes, encalhou numa tempestade e foi vendido em leilão quando ganhou o nome novo. Marinheiro é supersticioso por ofício e renomear navio, diziam, atrai o azar de vez. 7 de novembro de 1872. O Mary Celeste zarpa de Nova York rumo a Gênova, na Itália, carregando 1.700 barris de álcool industrial. No comando, o capitão Benjamin Briggs, respeitado, experiente, abstêmio e religioso. Com ele, a esposa Sarah, a filha Sofia de 2 anos e 7 tripulantes escolhidos a dedo. Guarda esse detalhe. Briggs levou a família. Nenhum capitão embarca esposa e filha bebê numa rota que considera arriscada. E a tripulação era pequena, sóbria e experiente. Nada do estereótipo de marujos brigões. Era, por todos os registros, uma viagem de rotina. Última cena documentada em terra. Dias antes de zarpar, Briggs jantou com o capitão Morrah-Rose, do Dei Gratia, os dois brindando as viagens que fariam quase em paralelo. Nenhum dos dois imaginava que o reencontro seria um navio vazio no meio do oceano. 8 dias depois, outro navio zarpa do mesmo porto para rota parecida. O Dei Gratia, do capitão Morrah-Rose, que, coincidência importante, conhecia Briggs. Essa amizade vai virar peça central do mistério e da difamação que vem depois. 4 de dezembro, a 600 milhas de Portugal, o Dei Gratia avista o Mary Celeste deriva. Sinalizam, nada. Aproximam, ninguém no convés. O imediato Oliver Devo lidera o grupo de abordagem. O que ele encontra entra para a história marítima. O navio está navegável. As velas, parcialmente içadas, algumas danificadas. A carga, intacta, 1.700 barris no lugar. Os pertences da tripulação, intocados, roupas, cachimbos, dinheiro. Na cabine do capitão, os brinquedos da pequena Sofia e o piano da Sarah com a partitura aberta. O que falta conta a história. O único bote salva-vidas, sumido. O sextante e o cronômetro do capitão, levados. Os documentos do navio, levados. E o diário de bordo, deixado para trás, com a última entrada de 10 dias antes, sem nenhum registro de emergência. Ou seja, em algum momento, 10 pessoas abandonaram voluntariamente um navio em condições de navegar no meio do Atlântico, num bote minúsculo, levando instrumentos de navegação. Isso não é sequestro nem chacina. É uma decisão. E decisão de gente desesperada. E 2 detalhes físicos alimentam tudo. 9 dos 1.700 barris de álcool estavam vazios. E uma das bombas de porão tinha sido desmontada, com uma vareta de sondagem encontrada solta no convés, como se alguém tivesse medido a água do porão às pressas. E antes do circo, o dilema do Dei Gratia. Pela lei do mar, salvar um navio abandonado dá direito a prêmio, uma fortuna, no caso. Mas Morrah-Rose conhecia Briggs e reivindicar o prêmio colocou automaticamente na lista de suspeitos. Ele fez tudo certo, entregou o navio às autoridades e mesmo assim carregou a sombra da desconfiança pro resto da vida.
Às vezes o azar do arquivo respinga em quem só abriu a porta. A tripulação do De Gratia navega navio fantasma até Gibraltar para reivindicar o prêmio de salvamento, direito marítimo padrão. E aí o caso vira circo. O procurador da corte, Frederic Flood, se convence de que houve crime e decide provar isso a qualquer custo. Flood via assassinato em tudo. Manchas no convés? Sangue. O laboratório disse que não era. Marcas no casco? Golpes de machado. Eram fendas naturais da madeira. A teoria dele, a tripulação bebeu o álcool da carga, matou a família e fugiu. Detalhe, álcool industrial é imbebível, cega e mata quem tenta. A corte não encontrou crime nenhum, mas o estrago estava feito. O prêmio de salvamento saiu baixo, sob suspeita, e o caso ganhou o mundo como mistério insolúvel. 10 anos depois, um jovem escritor publica um conto sensacionalista sobre o caso, o nome dele, Arthur Conan Doyle. De novo ele. O conto de Doyle inventou quase tudo que virou fato popular. Comida quente na mesa, chá ainda morno, refeição servida. Nada disso está nos registros da abordagem. A lenda do Mary Celeste, como você conhece, foi escrita por um ficcionista de 25 anos, e o mundo confundiu literatura com inquérito. A imprensa vitoriana fez a parte dela. Cada década ganhou uma teoria nova: maremoto, sequestro por baleeiros, fungo alucinógeno no pão e, claro, monstros. No século XX, entraram os discos voadores e o Triângulo das Bermudas. O caso virou espelho. Cada época projeta nele o medo da moda. Igualzinho ao Passo Dyatlov, que, aliás, está no arquivo de ontem. Então, vamos às teorias que sobrevivem aos fatos. Fora da mesa. Pirataria, nada roubado, motim, tripulação exemplar, sem sinais de luta, monstro marinho e Triângulo das Bermudas, o navio nem passou perto. O que sobra precisa explicar uma coisa. Por que 10 pessoas racionais abandonaram o navio são: Teoria 1, os vapores do álcool. 9 barris vazios eram de madeira de carvalho vermelho, mais porosa. O álcool evaporado no porão fechado pode ter criado uma nuvem explosiva, um estalo, um cheiro forte, talvez até uma pequena labareda sem marca de queimadura. Pro capitão com a filha de 2 anos a bordo, qualquer risco de explosão significa uma ordem. Todos pro bote, agora. Teoria 2, a favorita dos historiadores modernos, a sondagem errada. A bomba desmontada sugere que Briggs achou que o porão estava alagando. A vareta pode ter dado leitura falsa com o navio carregado. Convencido de que estava afundando, ele evacua por precaução, amarrando o bote ao navio com um cabo. E aí entra o final provável e cruel. O cabo arrebenta. Um vento súbito enche as velas, o Mary Celeste, são e navegável, se afasta sozinho e 10 pessoas num bote aberto assistem à própria salvação partir sem elas. No Atlântico de dezembro, um bote daquele tamanho não dura muitos dias. É a resposta que os especialistas aceitam hoje. Não houve monstro, nem crime, nem portal. Houve uma sequência de decisões razoáveis, cada uma defensável, que somadas viraram tragédia. O mar não precisou de mistério para vencer. Precisou de um nó que não segurou. E a análise moderna reforça. Em 2007, uma documentarista refez a rota com dados de vento e corrente da época e mostrou que o ponto onde o navio foi achado bate com uma deriva de dias a partir das Açores, exatamente onde a última entrada do diário colocava. A física fecha a conta que o século XIX não conseguia fechar. O placar dos fatos, como sempre, bote e instrumentos levados, fato. 9 barris vazios e bomba desmontada, fato. 0 sinais de violência, fato. Comida quente na mesa, ficção de Doyle. Chamorno, ficção. O caso real é um quebra-cabeça de física e pânico, não de fantasmas. E o epílogo é sombrio na medida. O Mary Celeste continuou navegando por mais 12 anos, trocando de dono, até um capitão afundá-lo de propósito num recife do Haiti,
em 1885 para fraudar o seguro. Foi pego, é claro. O navio que sobreviveu ao mistério não sobreviveu à ganância. Tem dias que o vilão do arquivo é só gente. O legado ficou no idioma. Até hoje, em inglês, chamar algo de Mary Celeste significa lugar abandonado às pressas, sem explicação, escritório vazio, cidade fantasma. Poucos casos viram expressão de dicionário. Esse virou. E é por isso que, 150 anos depois, a gente ainda abre essa pasta. Amanhã o arquivo aponta para o céu. Os 72 segundos captados por um telescópio em 1977, que seguem sendo a melhor candidata à mensagem de outra civilização, o sinal UAU, o arquivo que a ciência ainda não fechou. Se inscreve e ativa o sininho. Todo dia às 8 da noite, um arquivo novo. E me conta, a teoria do cabo te convence ou o mar guarda mais que isso? Até o próximo arquivo.